Capítulo 456 Nutrição. Ao ouvir as palavras de Nangong Xiaoning, Xiaoninger abaixou a cabeça enquanto sinais de tristeza apareceram em seus olhos. Se Yizun era a noiva legítima de Nili, o que ela seria? Ela não era nada. Ela não possuía nenhum status. No entanto, ela, secretamente, já havia escolhido Nili. Mesmo sabendo que era impossível acontecer algo entre ela e Nili, ela já havia decidido apoiar Nili. Seja na vida ou na morte. Nili lançou um olhar para Xiaoninger, que estava de pé ao lado, e viu seu olhar perdido e confuso refletido em seus olhos. Ele se lembrou de sua vida anterior, quando Xiaoninger se sacrificou por ele. Nas duas vidas, ambos os seus destinos já haviam sido amarrados e não podiam ser separados. Em sua vida anterior, ele decepcionou muitas pessoas. Sendo assim, nesta vida, ele irá proteger todos. Nili ergueu a cabeça e revelou um leve sorriso ao responder a Nangong Xiaoning, mestra da seita Nangong, ela também é minha mulher. Depois de ouvir a resposta de Nili, Nangong Xiaoning ficou atordoada por um breve momento. A resposta de Nili fez com que ela se assustasse. Para ela era aceitável que Yizun fosse sua noiva, mas Xiaoninger também. Ambas, Yizun quanto Xiaoninger, eram as que mais se destacavam entre as gerações mais novas. Xiuming, que estava ao lado dela, estava prestes a enlouquecer. O que diabos estava acontecendo? Seja Yizun ou Xiaoninger, ambas eram orgulhosas damas divinas que atraem a inveja de inúmeras mulheres. Eles eram deusas nos corações de muitos jovens das 6 grandes seitas. Os ombros de Xiaoninger tremiam enquanto as lágrimas encheram seus olhos. Esta foi a primeira vez que Nili declarou que ela era sua mulher. Mesmo que isso fosse usado apenas para lidar com Nangong Xiaoning, Xiaoninger já estava satisfeita. Enquanto eles estavam conversando, uma bela silhueta entrou no grande salão. Essa pessoa era Yizun. Ela usava um vestido de seda roxo, que a fazia parecer uma fada. Tanto Xiaoninger quanto Yizun possuíam suas próprias características únicas. Suas belezas eram extraordinárias. No momento em que apareciam, todas as outras mulheres da seita Nota Celestial eram ofuscadas. Xiuming estava atordoado, mas pouco depois, ele lembrou abruptamente de algo. O canto de sua boca curvou-se em um sorriso enquanto ele apreciava a desgraça dos outros. Esse pirralho Nili realmente declarou que Xiaoninger era sua mulher bem na frente de sua noiva, Yizun. Ele tá procurando sarna pra se coçar. Já que você é tão orgulhoso, então o deixarei afundar. Quando Nili viu Yizun, ele imediatamente se sentiu estranho. Ele colocou toda a culpa na boca dele por ser muito rápida. Agora que ele tinha ficado em uma posição embaraçosa, como ele iria explicar isso para Yizun? Yizun deu uma olhada em Nili, seus olhos estavam cheios de lembranças. Embora ela fosse rodeada por dezenas de milhares de pessoas na seita Nota Celestial, ela ainda se sentia extremamente solitária. Em toda a seita Nota Celestial, ela só conhecia Ninger. No entanto, não havia muita conversa entre elas. Ela estava bem ciente de que Ninger gostava de Nili. Mas, ao mesmo tempo, ela era noiva de Nili. Essa relação estranha fez com que ambas permanecessem em um impasse. Na verdade, Yizun não se importava com isso há muito tempo. Desde o distante mundo minúsculo até o reino das ruínas dracônicas, elas experimentaram momentos de vida e morte, bem como o futuro inimaginável,
juntas. O que mais elas não poderiam superar? Somente se apoiando uma na outra é que elas poderiam continuar seu caminho e cumprir a missão que lhes foi confiada. Hesiun estava calma ao contrário do olhar apologético de Xiaoninger. Ela sorriu ligeiramente enquanto caminhava em direção a Xiaoninger e segurou a sua mão. Xiaoninger ergueu a cabeça em choque enquanto olhava para os olhos de Hesiun. Nesse instante, era como se seus corações estivessem conectados e elas se entendissem completamente. Quando eram jovens, elas tinham sido boas amigas. Depois de vivenciarem tanto, além de momentos de vida e morte, o que mais elas não poderiam superar? Nesse momento, até mesmo Nili ficou boquiaberto. O que estava acontecendo? Todos no salão trocaram olhares e, claro, não conseguiram entender a situação. Xiuming arregalou os olhos. Ele nunca esperou tal resultado. Isso é tão... Como Nili realizou tal façanha? Subjugando as duas donzelas que foram abençoadas pelos céus e ainda não acontecer nada. Xiuming ficou sem palavras. Até mesmo Nangon Xianin ficou atônita. Ela compreende a Hesiun e Xiaoninger. A seita Nota Celestial não proibia suas discípulas de interagir com discípulos de outras seitas. No entanto, Hesiun e Xiaoninger eram as únicas exceções, pois elas não interagiam com os discípulos das outras seitas porque eram muito indiferentes. Além disso, parecia haver algum conflito entre as duas. Sendo assim, elas não interagem uma com a outra. No entanto, nos acontecimentos de hoje, ela sentiu que as havia julgado mal. Mestra da seita. Hesiun juntou as mãos em direção a Nangon Xianin, parecendo extremamente respeitosa. Hesiun, este é o novo mestre da seita Penas Divinas, Nili, ele está reivindicando você como sua noiva. Nangon Xianin ainda não conseguia acreditar. Portanto, ela questionou Hesiun. Hesiun e Nili trocaram um olhar. O último não podia deixar de coçar a cabeça. O que aconteceu mais cedo ainda o fez se sentir estranho. Respondendo a mestra da seita, ele é realmente meu noivo. Hesiun acenou com a cabeça. Ouvindo as palavras de Hesiun, o rosto de Nangon Xianin caiu. Hesiun, você está ciente de seus erros. Hesiun imediatamente juntou as mãos e respondeu, Hesiun não escondeu de propósito e pede o perdão da mestra da seita. Hesiun, a seita sempre colocou você como prioridade máxima com a intenção de que você ocupasse a posição de próxima mestra da seita. Vocês duas estão bem cientes das regras e regulamentos da seita. A mestra da seita é proibida de se casar. O rosto de Nangon Xianin ficou feio enquanto seu tom ficou um pouco severo. Hesiun era um pouco culpada. Afinal, a culpa era dela para começo de conversa. A seita Nota Celestial gastou tanta energia para nutri-la, mas ela escondeu o fato de que ela estava noiva. Durante este período de cultivo isolado, a técnica de cultivo de Hesiun 9 rotações da Fênix de Gelo sofreu um grande avanço. Agora, ela não era inferior a um especialista do terceiro estágio ou de quarto estágio do reino do Dao Dragão. Olhando para Hesiun, Nili franziu as sobrancelhas. Sua natureza era gentil e mesmo quando ela foi intimidada por Nangon Xianin, ela não questionava. No entanto, sendo Nili o tipo de pessoa que não gostava de perder, ele imediatamente se sentiu infeliz quando viu a situação de Hesiun. Nili zombou, mestra da seita Nangon, há alguns erros em suas palavras. É verdade que a seita Nota Celestial investiu bastante para nutrir as duas.
No entanto, ambos os seus talentos inatos são do nível que vocês podem ver. Mesmo sem a ajuda da seita nota celestial, elas ainda conseguiriam alcançar seus níveis atuais. Ouvindo as palavras de Nili, Nangong Xianyin não pôde evitar de ficar quieta. Eziun e Xiaoninger realmente eram anormais. Após sua chegada à seita nota celestial, elas não praticaram nenhuma técnica de cultivo da seita nota celestial. Em toda a seita, não havia técnicas de cultivo mais poderosas do que a 9 rotações da Fênix de Gelo e a técnica de cultivo Dragão de Relâmpagos. Além disso, Ziun e Ninger também contribuíram consideravelmente para a seita nota celestial. Nili estava se referindo aos elixires sagrados que foram entregues à seita nota celestial pelas duas.